Está terminada e está terminada da forma que o Varzim não queria, obviamente, com uma derrota por 1-0. Se ao intervalo esse resultado fosse esse o resultado a verificar-se, aceitaríamos sem qualquer problema, porque a Académica foi melhor na primeira parte, mas na segunda parte o Varzim foi melhor, teve mais chances e acaba por ser muito cruel esta derrota. Olha, André, mas no cômputo geral eu aceito o resultado final. No entanto, na segunda parte o Varzim fez por merecer um pouco mais, foi melhor um pouco no seu jogo, melhorou, é claro, e fomos dizendo isso ao longo do comentário, através das entradas do Irobiso e o soltar para o jogo mais e a participação mais do Lecinho e do Fatai, dando-se mais ao jogo, dando mais solução de passe e mais solução de circulação, conseguiu fazer isso mesmo, circular entre os três corredores, aproximar-se com perigo e criar situações claras de perigo junto da baliza da Académica, que nunca fugiu do seu padrão, foi sempre fiel ao plano e sempre fiel à estratégia. Apesar do crescimento do Varzim, a Académica pautou sempre o seu jogo no mesmo ritmo e no mesmo tipo de jogo, tentando sempre dominar, tentando sempre construir com critério e chegar utilizando os três corredores. É certo que eu dou mérito ao Varzim nesta segunda parte, em ter sido mais e conseguir ser mais, mas continua a ser, na minha opinião, insuficiente aquilo que produz em cima dos relevados que vai pisando. Eu chamo a atenção, espera aí, Zé Pedro, chama a atenção do João Ricardo Reina, porque já está preparado ali Guima para falar no flash da Sport TV. Eu penso que João Ricardo é possível dentro de instantes os jogadores o Guima já vai então começar a falar sobre este jogo. Foi a figura do jogo, este atleta da Académica de Coimbra. Recebe como distinção de homem do jogo neste encontro? Acho que é um prémio que reflete o trabalho que tenho feito até aqui e claro, estou feliz e espero ganhar muito mais. Um triunfo importante da equipa da Académica após a derrota na última jornada. A Académica está lançada para a luta pelos primeiros lugares. Sente essa confiança no balneário? Sim, nós não temos assim, nós claramente temos objetivos, mas são nossos, vamos lutar jogo a jogo. Após a derrota com o Feirense, nós tínhamos que dar um resultado positivo e foi o que fizemos aqui. Felizmente correu bem e agora vamos para o próximo jogo que temos agora com a Académico de Viseu, com calma e com a cabeça assente também. Obrigado, Guima, autor do único gol desta partida. Então feitas as declarações de Guima, a figura do jogo, foi ele o autor então do golo que acabou por servir para a Académica levar 3 pontos para Coimbra e também para impedir que o Varzim somasse pontos pela segunda jornada consecutiva. A equipa Palveira está agora numa espiral mais negativa de jogos. Vamos agora ouvir Lecinho também em declarações já à Sport TV. Mas agora já passou, não adianta lamentar. Temos que trabalhar ainda mais forte nessa semana. Agora temos um jogo importante da taça. E sabemos que tem que trabalhar ainda mais, ver aquilo que estamos com dificuldade dentro de campo. Temos talvez que unir mais, ter mais confiança no companheiro, porque isso reflete dentro de campo. Então eu tenho certeza que nossa equipe vai estar conversando bastante, trabalhando ainda mais para que nos próximos jogos conseguimos os resultados positivos, que é os 3 pontos. Obrigado, Lecinho. Palavras de Lecinho, que assumiu hoje então a titularidade num dos flancos do ataque varzinista, jogador contratado ao União da Madeira, que revelou alguns bons pormenores. Aliás, teve 2 ou 3 chances de marcar, mas infelizmente para a formação palveira tal não foi possível. Vamos agora ouvir as declarações de um dos técnicos da Académica, que vai então fazer também a análise para esta partida. Estes jogos da segunda Liga são competitivos até ao fim, do primeiro ao último minuto. Fomos mais fortes que o adversário, acho que ficou claro. E marcámos um gol, justamente, saímos vencedores. 2 golos marcados, um apenas sofrido. A Académica mostra muita consistência, é uma consistência que poderá permitir à equipa estar sempre na luta pela promoção e pelo regresso à Primeira Liga nesta temporada que ainda vai no adro. O nosso objetivo é ir ganhando jogos. Sempre que houver 3 pontos em disputa é para tentar conquistá-los. O resto, as contas far-se-ão no fim,
conscientes de que cada jogo é uma batalha nova e todas as equipas podem ganhar a todas as equipas, conscientes disso. Obrigado, Fernando Alexandre, diretor desportivo da equipa da Académica. Palavras então de Fernando Alexandre, o diretor desportivo da equipa da Académica, ao flash da Sport TV. Em breve vamos ter também Paulo Alves, que irá comentar nesta derrota, mais uma então do Varzim. Paulo Alves, que estará certamente desalentado com este desaire, que é o segundo consecutivo para os alvinegros. Nesta partida, sai com a sensação de que a sua equipa poderia ter saído com mais, de facto, do que com 0 pontos? Sim, claramente, isso é um facto. Acho que hoje dominamos o jogo, tirando ali uma fase inicial, ou na primeira parte, em que a Académica teve algum ascendente. Mas claramente as melhores oportunidades são nossas, bola no ferro, 2 ou 3 intervenções de recurso do Mica, e não conseguimos fazer. É evidente que depois nos pormenores e pela maturidade da equipa que a Académica tem, conseguiram fazer o gol. Nós não conseguimos, porque a ansiedade está a crescer, porque assim, falta-nos maturidade, falta alguém que de facto perceba qual é os momentos exatos do jogo, e obviamente isso paga-se caro, custa caro. É uma derrota em glória, porque a equipa trabalhou, lutou, criou oportunidades, teve domínio, mas falta-nos de facto ser mais assertivos nos pormenores, nos detalhes, que no fundo acabam por decidir os jogos. Com o mercado aberto até 6 de outubro, é possível ir ao mercado buscar essa maturidade? Assim, a direção está consciente também, e estamos em sintonia em relação àquilo que é necessário para a equipa. Vamos ver, é assim, o mercado é que dita leis, vamos esperar para que as coisas se resolvam da melhor forma. Obrigado, Paulo Alves, desiludido naturalmente com este resultado, o Varzim acumula. Declarações então de Paulo Alves, o treinador do Varzim, após esta derrota de uma equipa que já não vence, então desde essa jornada inaugural frente ao Porto B. São 4 jogos consecutivos sem triunfo para a equipa da Póvoa, 2 empates sem golos e depois 2 derrotas. Um Varzim que vai então na próxima jornada jogar no campo do Leixões, em Matosinhos, e que por agora tem de concentrar-se na Taça de Portugal, dado que no próximo domingo vai jogar então em Rebordelo. André Veloso. Vamos para o rescaldo desta partida, começando pelas declarações do Paulo Alves, que viu, penso eu, um jogo diferente, porque o treinador brasileiro diz que dominamos o jogo tirando algum ascendente da Académica na primeira parte. Zé Pedro, não foi isso que vimos? André, com todo o respeito que eu tenho pelo Paulo Alves, obviamente, ele é livre e faz a análise que entender, mas de facto eu não vi isso durante a primeira parte e não posso estar de acordo com o Paulo Alves. A Académica foi, e fomos dizendo, na nossa opinião, superior durante a primeira parte, claramente superior. Também fomos dizendo e reconhecendo que se calhar o Varzim até teve as oportunidades melhores, mas o controle e o domínio do jogo, o futebol jogado, a intenção e a proposta de jogo foi sempre superior por parte da Académica. E na segunda parte, o Varzim cresceu no jogo, melhorou, nomeadamente depois da entrada do Irobiso e do aparecer em jogo e do soltar em jogo para dentro do campo do Lecinho e do Fatai, que conseguiram dar-se mais ao jogo, ter mais personalidade para assumir algum controle de bola, circular a bola entre os corredores, e de facto chegou com perigo e continuou a chegar com perigo à baliza da Académica. Eu disse no meu comentário final que no cômputo geral eu tenho que aceitar este resultado, porque no cômputo geral a Académica foi superior. Na primeira parte é claramente superior no jogo jogado, e na segunda parte o Varzim divide esse ascendente claramente com a equipa de Coimbra. Continua a ser curto, na minha opinião, este futebol apresentado pelo Varzim. A qualidade é pouca na construção. Eu não posso ter outro tipo de palavra para descrever aquilo que tenho visto em campo. Paulo Alves tinha pedido tempo para trabalhar. Recordo que foram feitas 18 contratações nesta equipa. É natural que esse tempo seja pedido, mas agora, por exemplo, neste flash interview refere que falta gente, os jogadores que possam definir esse ritmo de jogo.
portanto o que nos leva também a fazer a questão e a perguntar então, dos 18 jogadores contratados, não se poderia ter aqui arranjado um ou dois que pudessem já prevenir esse tipo de situação. O Paulo Alves diz, inclusive, desculpa Zé, falta maturidade e alguém que perceba os momentos do jogo, quer dizer, volta a falar aqui num 10, o Presidente em entrevista ao Viva já disse que era possível reforçar o mercado. A minha dúvida aqui é se, em relação àquilo que tu estavas a dizer, e aos 18, penso 18 mais um, não é? Com reforços, exatamente, se realmente... não foi possível encontrar. Exato. Não foi possível encontrar até agora alguém no mercado que fizesse essa situação. Fala-se também em Caetano, que poderá assumir essa posição, não sei se, pois, se tem essas características. Mas lá está, eu continuo a bater na mesma tecla. O jogador individualmente, obviamente, pode acrescentar e pode trazer qualidade e pode ser aquele jogador com determinada característica, que pode não haver até dentro do plantel. Mas o problema, ou melhor, a solução, nunca será só o jogador a fazer isso. Tem que ser a dinâmica coletiva. E é isso que está a faltar. E é isso que está a faltar, na minha opinião, claramente. São movimentos padrão da equipa, ter um jogo perfeitamente claro e padronizado e em que todos os jogadores se sintam confortáveis a interpretar. A proposta do jogo feita aos jogadores tem que ser clara, tem que ser trabalhada. Por exemplo, Lecinho, na flash interview, também refere que o companheiro tem que, tem que sentir confiança quando entrega a bola no companheiro. Pois, vamos um bocadinho atrás disso, não é? Que os resultados não aparecem, o jogo não sai, os jogadores começam a desconfiar uns dos outros e da capacidade de cada um, e isso reflete depois no jogo coletivo da equipa. Obviamente fica curto. Não nos fartamos de referir e vamos continuar. O Varzim tem méritos. O Varzim é uma equipa organizada defensivamente e é uma equipa que é muito difícil de contrariar quando consegue sair em transição. Mas também não nos cansamos de afirmar que isso não chega para uma equipa como o Varzim e não chega para este campeonato. Terá que ser uma equipa que domine todos os momentos, em posse e sem posse, o ataque organizado, o contra-ataque, que seja uma equipa, como nós chamamos, uma equipa completa e que sabe fazer todos os momentos, que sabe interpretá-los, e lá está, e não encontro das palavras Paulo Alves, que sabe o que fazer com bola e sem bola, quando é para acelerar, quando é para gelar, quando é para jogar, para não ser tão ambicioso, quando é para destapar um bocadinho mais, quando é para correr maior o risco, perceber quando a outra equipa está ferida e ir buscar o segundo golo, por exemplo, coisa que não conseguimos fazer na Covilhã, na primeira parte em que o Varzim teve bem, e o Covilhã denotava claramente que estava em déficit, o Varzim não teve ambição suficiente para ir lá buscar o segundo golo, e depois foi o que foi naquela segunda parte. E as coisas vão se amontoando e vão crescendo. Também outra coisa que me preocupou neste final foi, eu não sei se em casa as pessoas através da televisão conseguiram ver, a linguagem corporal dos jogadores do Varzim. No final do jogo isso para quem anda no futebol e quem anda há muito tempo também é perceptível, e começamos a sentir aqui alguma frustração, normal obviamente, mas a linguagem corporal não enganou. De muita desilusão, de muita falta de crença. Veremos se confirma. O Varzim tem um árduo caminho pela frente, tem muita pedra para partir e muito que construir. A minha dúvida aqui, Zé Pedro, eu assino por baixo toda a tua análise. A minha dúvida é se há condições para que o Paulo Alves continue no comando da equipa. Pois, André, essa é a única dúvida. Tu já sabes e já fazemos felizmente comentários há alguns anos. Tu já em outras ocasiões me colocas essa questão e eu relativamente a isso eu respondo sempre da mesma maneira. Isso é um assunto da direção do Varzim Sport Clube. Eu, enquanto o comentador, aqui estou para comentar as incidências do que se passa dentro do campo. Relativamente a isso, obviamente que eu... Mas eu também não sei, eu não tenho resposta para isso. Exatamente, é mesmo isso. Deixar a questão no ar. A questão deixa-se no ar e é pertinente, e obviamente essa avaliação é clara que tem que ser feita. Se há condições para condições, isso não há dúvida nenhuma, e não é nós que compete essa resposta, mas a pergunta, e tens toda a razão, é pertinente e deve ser feita. Não pode deixar de ser assim. Num clube vivo, um clube como o Varzim Sport Clube, tem que ser assim. E tem que haver uma exigência tem que haver uma exigência grande e uma massa crítica, obviamente, presente. E, portanto, é também esse o repto que deixamos, sabendo que o Varzim tem, de facto, muito, mas muito trabalho pela frente para melhorar os seus índices. Veremos o que acontece durante a próxima semana, sendo que o próximo compromisso é para a Taça de Portugal, aí uma história completamente diferente, frente a uma equipa do Distrital de Bragança, no próximo domingo, que terá, obviamente, acompanhamento na rádio Onda Viva. E despeço-me aqui, em meu nome e do José Pedro Marques, desde o estádio do Varzim. Claro que as notícias não são boas, mas é assim, a vida é assim, há que encará-la de frente. O Varzim não está bem, desportivamente falando, e sofreu mais uma derrota, a segunda consecutiva. Varzim 0, Académica de Coimbra 1. Um abraço.